É completamente inexplicável, cara. Eu acho que só motociclista é que consegue se identificar no que eu tô dizendo. É difícil pôr em palavras, né? Mas tem alguma coisa aqui de muito especial que quando a gente tá em cima da moto dá aquele sentimento de que se está completo. Não adianta, eu sou do mar, nasci pra ter na pele o teu sol, de trás da nuvem. O que? Só falta você, você, você. Ainda não pensei qual é o tema do vídeo de hoje, mas tem que ter algum tema, né? Tem que ter algum motovlogs na área. Então já eu volto aí com algum tema curioso, divertido pra gente conversar. Estava um pouquinho sem criatividade hoje, não planejei o tema do vídeo, mas aqui nesse pôr do sol maravilhoso, em cima da moto, vendo aqui o raio de sol batendo, veio a inspiração do vídeo. Vai ser um tema um bocado subjetivo. O tema do vídeo é felicidade, alegria. O que nos faz feliz, o que nos torna alegres. Então vamos lá, cara. Por que a moto nos traz tanta felicidade, né? E tem assim uma coisa tão mágica nas duas rodas? Não sei, cara. É uma coisa que passa pela minha cabeça muitas vezes. Tem muitas abordagens diferentes aí. Mas eu tava assistindo ontem um motovlogger aí que é o Coast qualquer coisa, ou só Coast, não sei. E ele colocou aí em prática um projeto que é entrevistas, né? Ou seja, sair do modelo apenas motovlog, mas pegar a comunidade motar aí e fazer uma espécie de podcast / talk show, né? E o primeiro episódio dele é com a Ride with Monica, acho que é assim que chama a personalidade social dela, né? O nome dela naturalmente é Mônica. E o tema é sobre saúde mental. E eles partilham ali um pouco a experiência deles de como que a moto e como que essa experiência das duas rodas foi fundamental aí para superação, para uma evolução do modo de ser, do modo de estar, da forma como a gente se relaciona com a vida e com os outros. E de fato, cara, essas máquinas aqui são assim veículos espetaculares na promoção desse prazer, desse gozo, dessas emoções, esse mix de emoções que a gente sente, né? E tem aqui uma componente também de inspiração, né? Que foi justamente esse clique que deu ali na hora que eu vi o pôr do sol, na hora que eu vi a moto na estrada, porque existe alguma coisa de mágico aqui que nos torna de alguma forma assim pessoas filosóficas, né? No sentido mesmo de refletir muito sobre as coisas, de olhar com um olhar diferente para as coisas, de esvaziar um pouco a mente e de repente no meio da condução, no meio de uma imagem, no meio de uma paisagem, ter assim aquelas pequenas epifanias, aqueles momentos de realização, né? E é completamente inexplicável, cara. Eu acho que só motociclista é que consegue se identificar no que eu tô dizendo. É difícil pôr em palavras, né? Mas tem alguma coisa aqui de muito especial que quando a gente tá em cima da moto dá aquele sentimento de que se está completo, que se está no lugar onde se deveria estar. Uma outra das entrevistas que eu vi ali, mandando um salve pro Coast, então é porque eu vi ali em sequência, ele fez uma outra com um organizador de um grupo de motards, que é o Pipocas,
E quando ele pergunta pro Pipocas o que é a moto na vida dele, e ele responde assim, sem pensar duas vezes, que moto é tudo. E eu acho que para quem tá de fato dedicado às motos, e mesmo que aquilo não seja uma dedicação no sentido de ocupar 100% do teu tempo, e tu poder ter outros hobbies, e tu poder partilhar o teu tempo com a tua família, com teus amigos, com o esporte, com o que for, e que a moto seja uma coisa mais casual, ainda assim, quem tem a paixão pelas motos tem essa sensação, esse sentimento de que quando a gente tá em cima da moto é tudo, sabe? E eu, pra mim, tenho isso muito claro, que é... Eu hoje não sei se eu conseguia, mas ia ser abrir mão de muita coisa, viver sem ter a motoca, porque esses momentos aqui, diários, pra mim são diários, de sentir o barulho do motor, sentir o vento e a mente esvaziar, e aí ao mesmo tempo que ela esvazia, ela começa a ficar inspirada, né? Tem um impacto muito significativo na minha vida, tá? E portanto, a motoca me faz feliz pra caraças! Que legal, cara, que legal! E quando a gente tá nesses ambientes assim de viagem, aí é que vem o êxtase, né? O pico máximo, a satisfação completa, que a gente aqui não quer mais nada, né? Como eu em alguns vídeos da minha expedição para outra Europa aí, aquele que tô andando lá pelo interior da Espanha, fala assim, é isso que o motociclista quer, não quer mais nada, são umas boas curvas, um bom asfalto, umas boas paisagens, e de repente a gente tá num estado de máximo, de não tem mais nada além daquilo. Pronto, me alonguei um pouquinho e portanto o tema do vídeo de hoje, Motovlogs, é a felicidade sobre as duas rodas. Bora lá, Motovlogs! Cara, que diferença, olha só, nós estamos aqui na saída de um feriadão, né? Terça-feira, dia 10 é feriado. Hoje é sexta-feira, e ali na 1, a autoestrada paralela aqui, que faz norte a sul de Portugal, tava cheio pra caramba. E até para eu poder curtir um pouquinho mais e viajar um pouco mais relaxado e conhecer uma nova estrada aqui, eu fiz o desvio para outra autoestrada que eu já fiz muitas vezes de carro, mas de moto sozinho é a primeira vez que faço. Tá completamente vazia. Agora voltando aqui ao tema do motovlog, da felicidade sobre rodas, também gostava de trazer uma outra situação aqui que a maioria dos meus telespectadores vão se identificar, mas nem todos, que é o quanto que a experiência do motovlog, do filmar as viagens, enriquece aqui, pelo menos por um ponto de vista, a experiência sobre as motos. Tá? Tem gente que critica aí, que fala que os caras não são motoqueiros de verdade, que saem só pra filmar, que não sabem curtir. Eu acho que não tem nada a ver. Eu acho que toda gente que filma em cima das motos não tá aqui pela filmagem, tá aqui pelo passeio, tá aqui pela moto em si, mas que faz do motovlog um complemento, uma forma de externalizar, uma forma de eternizar aqui esses momentos de felicidade e essas experiências tão legais para nós. Tanto que a grande maioria dos motovlogs tem assim uma audiência super pequenininha, tá? Não vivem disso, não tem ambição de viver disso, e fazem aquilo por hobby, aquilo por paixão. E para mim a moto e o motovlog deram significado à palavra hobby. É uma coisa que eu ponho assim uma dedicação enorme, e fui construindo essa percepção ao longo aí dos últimos 2 anos fazendo motovlog, o quanto que isso é um grande hobby, e afinal o termo hobby tem um significado que eu não sabia o que era, cara. E pra mim aqui eu dou uma dedicação muito grande mesmo, fico chateado quando não consigo trabalhar nisso, porque é muito bom, porque me traz felicidade, porque me traz prazer, porque me traz uma forma de realizar planos,
me traz até algum nível de orgulho, no sentido de que alguns amigos já vieram falar: pô, cara, que legal tu ter tirado do papel e ter começado a fazer os teus vídeos e de fato se dedicar a isso, porque toda a gente anda mais ou menos à procura de alguma coisa para nos dar significado e eu acho que não é bobo, cara, o motovlog ter um significado. Provavelmente aqui o público que vai assistir isso, um público muito pequenininho aí, eu tô tendo 40, 50 visualizações por vídeo, mas deve ser um público de motovloggers e vão concordar comigo que filmar as nossas experiências em cima da moto é uma coisa muito divertida e que enriquece imenso a experiência. Também assisti esses dias um podcast completo do Clóvis, e o Clóvis é um filósofo barra influencer. Ele não é influencer, mas acaba sendo, né? Porque os vídeos dele popularizam muito. E ele traz uma abordagem muito sensata e muito legal sobre a questão de se o dinheiro traz felicidade ou não. E eu acho sensato porque não é aquela discussão clichê do tipo, não, é claro que não traz, mas ele mostra assim com bastante consciência, com bastante lucidez, que sim, o dinheiro pode nos trazer bens materiais que potencializam, né, a felicidade, que nos permite dedicarmos a uma coisa que nos faz feliz. Fora que a ausência de dinheiro pode trazer tristeza, né? Ou seja, o dinheiro em excesso traz felicidade? É linear a relação? Quanto mais dinheiro você tiver, mais feliz você vai ser? Provavelmente não, mas o contrário, provavelmente sim. É difícil encontrar pessoas que passam por dificuldades de fome, dificuldades de habitação, né? A história lá da pirâmide de Maslow, e conseguem ser ainda assim felizes, tá? Ah, tem alguma coisa batendo aqui, o que que é? Batendo pra caramba. Não consigo identificar, eu acho que são os cadarços do capucho. Estávamos falando do dinheiro comprar a felicidade. E trazendo isso para as duas rodas, cara, sensacional essa discussão, porque primeiro é assim, o cara não precisa ter uma super moto para ter a experiência e a felicidade de ser motoqueiro e sentir essa magia que eu estava explicando aqui anteriormente, né? Eu comecei com scooters lá em Timor e foi paixão, tá? E aqui em Portugal tive uma 125 e depois uma 300 e só agora uma 700. E sinto que desde a primeira moto sempre fui capaz de ser muito feliz e de ter esses momentos de epifania, realização e satisfação que as motos trazem. Ainda assim, conseguir comprar uma moto grande como a Tracer, que custa aí quase 4 vezes, não, mais do que 4 vezes a primeira 125 que eu comprei, me traz pelo menos 2 efeitos super interessantes que impactam positivamente a felicidade, né? O primeiro deles é que ela me possibilita um tipo de experiência que a 125 não tinha, tá? Portanto, não é que eu jamais, mas eu não conseguiria da mesma forma, na mesma velocidade, no mesmo conforto, fazer a viagem que fiz para a Itália rodando 600 km por dia com uma 125. Ia ser bem mais complicado, ia ser bem menos confortável, mais horas em cima da moto, a moto é menos confortável, a velocidade reduzida torna a viagem um pouco mais maçante, né? Então, uma moto mais cara cria aqui novas experiências e novas possibilidades para a felicidade, tá? E o segundo tema, cara, e eu não quero falar que não é verdade, é a questão do orgulho, né? A questão de tu olhar para uma moto linda dessas, cara, e falar assim, eu consegui, né? Eu trabalhei, eu me dediquei, eu poupei, eu consegui construir um estilo de vida e uma capacidade de poder comprar uma moto dessas, que pra mim, assim, é uma super máquina. E todos os dias, já fazem o que, 8 meses que tô com ela,
mas todos os dias, cada vez que eu olho ali para uma ferragem do motor, para o amortecedor, para o painel, para alguma coisinha, eu acho a moto super linda, cara. E dá aquele sentimento assim de que eu tenho uma espaçonave, eu tenho um item super tecnológico, eu tenho uma maravilha da engenharia e da construção humana comigo e fui capaz de adquirir isso, né? Então, essa componente assim de tu extrair felicidade através de bens materiais, eu acho que existe, tá? Eu não vou dizer que não existe, e talvez tenha muito mais valor quando foi uma coisa difícil de conquistar. Acho que se eu fosse milionário, talvez eu não olharia aqui para 337 da mesma forma que eu olho. Mas é isso aí, bora lá, Motovlogs! Essa porcaria dessa GoPro aqui quebrou de novo, cara. Olha só, a GoPro dá muito pau, cara, dá muito pau. Pronto, vai sem a frontal, pelo menos aqui o áudio tá pegando. E pra gente fechar aqui então, e ainda na pegada ali da inspiração inicial da saúde mental e as motos, eu acho que não só assim essa felicidade exagerada, exacerbada, platônica que eu falo aqui que as motos dão, acho que também a moto tem muito aquela componente da libertação, da coragem, né? Tem gente que tem medo da moto, existe todo um estigma social de que, sei lá, mulheres não podem andar de moto, que andar de moto no trânsito é perigoso, que fazer viagens longas de moto sozinho é perigoso. E aí a pessoa, quando junta essa felicidade, essa magia que nos dá, essa satisfação que nos dá estar em cima da moto, com ao mesmo tempo a superação de todos esses estigmas, de todas essas barreiras, de todos esses medos que eventualmente temos e inseguranças que temos, junta a peça toda aqui, cara, e nos faz assim melhorar a autoconfiança, melhorar o autoconhecimento, nos sentimos mais fortes, mais capazes, conhecermos o que nos faz bem, o que nos faz mal, conhecer os nossos limites. E portanto a moto aqui, cara, devia estar como uma prescrição aí de saúde pública para o tratamento de, eu não vou chamar doenças, cara, mas vamos chamar aí de condições. Todos nós somos um bocado doentes e podemos estar mais ou menos em diferentes momentos da nossa vida, e podemos ser mais ou menos do que diferentes pessoas e personalidades, tá? E portanto todos nós precisamos de cuidado, e a motoca aqui é uma excelente forma, quando feita com responsabilidade, quando feita com intencionalidade, pode ser, além de uma excelente máquina, uma maravilha da engenharia, também um grande de um remédio e de um potencializador da felicidade. E por isso vamos ficando por aqui. O dia também está se pondo. Eu aqui conhecendo uma nova estrada, agora cruzando por cima do rio Mondego, chegando aí perto da Figueira da Foz. Olha aí o rio. E portanto, Motovlogs, até a próxima. Bora lá, pássaro maluco! Vocês são a minha inspiration! 30, caralho! Mistura os memes todos! Bora lá, Motovlogs!